Antes de qualquer coisa, eu preciso pedir algo muito importante para você que ama o Palmeiras. Se inscreva agora no canal e ative as notificações. Não deixa para depois. O que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o presente, o passado e principalmente o futuro do Palmeiras. Se você é palmeirense de verdade, fica comigo até o final, porque essa história começa silenciosa, quase despercebida, mas termina de um jeito que ninguém estava preparado para ouvir. Respira fundo, porque o que está por trás dessa notícia não é apenas um número, não é apenas uma avaliação de mercado. É uma bomba que caiu no colo da torcida e explodiu nos bastidores do futebol mundial. Nos últimos dias, uma informação começou a circular de forma tímida. Primeiro em conversas fechadas, depois em relatórios internacionais, até que finalmente veio à tona e deixou dirigentes, empresários, torcedores e até rivais completamente em choque. Não é exagero dizer que muita gente precisou ler 2, 3 vezes para acreditar no que estava vendo. Afinal, estamos falando de um jogador formado no Palmeiras que aos 18 anos, já entrou para um grupo que parecia inalcançável para atletas tão jovens. Mas calma, ainda não é hora de revelar tudo. Vamos construir esse caminho juntos, porque essa história merece ser contada com atenção, detalhe por detalhe. O Palmeiras sempre foi reconhecido como um clube formador. Ao longo dos anos, revelou talentos, construiu carreiras e alimentou o futebol brasileiro com jogadores que saíram da base direto para o mundo. Mas o que está acontecendo agora ultrapassa qualquer parâmetro anterior. Não estamos falando apenas de mais uma joia. Estamos falando de algo que pode redefinir o patamar do clube no cenário internacional. Nos corredores da academia de futebol, a sensação é de orgulho misturado com surpresa. Pessoas que acompanharam o garoto desde os primeiros treinos, ainda criança, admitem que sabiam que ele seria grande. Mas ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que isso aconteceria tão rápido, de forma tão avassaladora. Enquanto muitos jovens ainda estão tentando se firmar no futebol profissional, esse nome já aparece no topo de relatórios internacionais, ao lado de atletas consagrados. Campeões, estrelas de Copas do Mundo e protagonistas das maiores ligas do planeta. E aí vem a pergunta que não quer calar. Como um jogador de apenas 18 anos conseguiu atingir esse nível de valorização tão cedo? A resposta começa na base do Palmeiras. Um trabalho silencioso, consistente, muitas vezes criticado por quem só olha o resultado imediato. Anos de investimento, estrutura, paciência e convicção. O clube acreditou quando poucos acreditavam. Apostou quando era mais fácil vender cedo. Protegeu quando o assédio europeu começou ainda na adolescência. E então veio o salto. A negociação com o futebol inglês. Um passo calculado, planejado, acompanhado de perto por empresários, analistas e dirigentes. Muitos disseram que era cedo demais. Outros afirmaram que o risco era alto. Mas o tempo, como sempre, começa a colocar cada coisa no seu lugar. O jovem atacante chegou à Inglaterra cercado de expectativas. Um novo país, uma nova cultura, um futebol mais intenso, mais físico, mais exigente. Não é fácil para nenhum brasileiro, ainda mais para alguém tão novo. Mas o impacto foi imediato. Mesmo sem ser titular absoluto, ele começou a deixar sua marca. Jogos importantes, participações decisivas, gols que mudaram o rumo das partidas. A torcida, que no início observava com cautela, passou a celebrar. Cada toque na bola gera expectativa. Cada arrancada levanta o estádio. Cada finalização vira assunto nas redes sociais. Aos poucos, aquele garoto deixou de ser promessa e passou a ser realidade. E foi exatamente nesse momento que veio a bomba. Um relatório divulgado por um dos observatórios mais respeitados do futebol mundial revelou algo simplesmente inacreditável. O valor de mercado desse jovem atacante formado no Palmeiras atingiu a marca de 120 milhões de euros. Sim, você ouviu certo. 120 milhões de euros. Em conversão direta, estamos falando de aproximadamente 790 milhões de reais. Quando esse número veio a público, a reação foi imediata. Torcedores do Palmeiras ficaram em êxtase. Rivais tentaram minimizar. Jornalistas ficaram divididos entre o espanto e a admiração. E dirigentes de clubes europeus, segundo relatos, passaram a revisar seus próprios planejamentos. Para você ter uma ideia do tamanho disso, esse valor coloca o ex-jogador do Palmeiras acima de nomes consagrados do próprio elenco inglês onde ele atua. Inclusive acima do principal craque do time nas últimas temporadas, um jogador que já decidiu campeonatos. Já foi eleito melhor em diversas competições e é considerado referência técnica na equipe. A diferença entre eles? A idade. Enquanto o jovem brasileiro acaba de completar 18 anos, o craque inglês já tem 23.
E no futebol moderno, isso muda tudo. Potencial de evolução, tempo de carreira, margem de valorização. Tudo entra na conta. E o mercado foi claro. O futuro vale mais do que o presente consolidado. Mas não para por aí. Além do impacto no clube inglês, essa valorização absurda reacendeu discussões importantes aqui no Brasil. O Palmeiras mais uma vez se vê no centro do debate sobre formação, venda, timing e visão de longo prazo. Muitos torcedores começaram a fazer contas. Outros relembraram negociações passadas. Alguns até se perguntaram se o clube poderia ter segurado mais tempo. Só que a verdade é uma só. Esse tipo de valorização não acontece por acaso. Ela é fruto de planejamento, desempenho e contexto. E o Palmeiras faz parte direta dessa história, porque foi ali que tudo começou. E como se não bastasse o sucesso no futebol europeu, o jovem também começou a brilhar com a camisa da seleção brasileira. Em um momento de transição, com mudanças profundas e um novo comando técnico, ele ganhou espaço. Assumiu responsabilidade e passou a ser titular em uma posição extremamente disputada. Jogos grandes, adversários fortes, pressão máxima. E mesmo assim, ele respondeu. Personalidade, coragem, talento. Características que não se ensinam, mas se lapidam. E mais uma vez, o nome do Palmeiras ecoa nos bastidores, porque formar um jogador capaz de suportar esse nível de cobrança não é para qualquer clube. Enquanto isso, a torcida palmeirense vive um misto de orgulho e nostalgia. Orgulho por ver uma cria da casa atingir um patamar que poucos no mundo alcançaram. Nostalgia por lembrar que esse talento vestiu o manto, encantou o Allianz e deixou sua marca antes de partir. Mas atenção! Essa história não termina aqui. Pelo contrário, ela está apenas começando. Especialistas afirmam que se mantiver o ritmo de evolução, esse valor pode crescer ainda mais nos próximos anos. Novos contratos, bônus, cláusulas, disputas entre gigantes europeus. Tudo isso já começa a ser desenhado nos bastidores. E quando esse tipo de movimentação começa, sabemos que o mercado entra em ebulição. E aí fica a reflexão. O Palmeiras não revelou apenas um jogador, revelou um ativo global. Um nome que hoje representa o futebol brasileiro no mais alto nível. Um exemplo claro de que investir na base não é gasto, é estratégia. Por isso, eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa cria do Palmeiras pode se tornar o jogador brasileiro mais valioso da história? O clube fez o melhor movimento no momento certo? Ou você acredita que ainda veremos algo ainda maior vindo dessa trajetória? Se você chegou até aqui, eu reforço, se inscreva no canal agora e ative as notificações, porque histórias como essa não aparecem todo dia. E aqui, você fica sabendo de tudo antes de todo mundo. Deixe também o seu comentário, porque a sua opinião é fundamental para esse debate. O futuro do futebol passa pelo Palmeiras, e essa história prova isso com números que ninguém consegue ignorar.